Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. É a primeira vez que o nosso clube vai acontecer de uma maneira um pouco diferente. Como explicado na mensagem do nosso grupo do WhatsApp, hoje eu tenho um compromisso na parte da noite e esse compromisso eu não posso remarcar, não posso faltar. Então, por ocasião deste compromisso específico, eu resolvi que o nosso clube vai acontecer de um jeito diferente. Eu vou gravar aqui o conteúdo do nosso clube, portanto, provavelmente ele vai ter um tempo um pouco mais reduzido em relação aos demais clubes, mas nós vamos, durante o nosso tempo aqui, expor normalmente os princípios literários e depois a leitura do conto. E eu espero que em momentos em que a gente esteja juntos, vocês possam compartilhar um pouco daquilo que vocês experimentaram com a leitura e também as observações, as críticas que vocês eventualmente enumeraram aí na revisão que vocês fizeram, tá bom? Então, como vocês puderam perceber, embora seja uma gravação, mas esta gravação ela vem ao ar no horário exato marcado aqui no YouTube e assim você pode participar no mesmo momento com a sua família. E aí o meu interesse é que você então em família possa fazer aí os comentários, as discussões, as observações normalmente. Aproveite para criar aí um ambiente de fraternidade, um ambiente de diálogo na própria família, tá bom? E eu já adianto que semana que vem terei que fazer no mesmo modelo, ok? Porque tenho também um compromisso em São Paulo, vou dar um treinamento lá em São Paulo e obviamente não terei como desmarcar, então farei uma nova gravação e vocês assistirão normalmente, tá bom? Aí somente depois, na outra semana, nós retomamos com o nosso tempo virtual, mas em tempo real, e na primeira semana de outubro, com o nosso encontro lá na Embraer, aí sim, sentados juntos e podendo conversar com muito mais pessoalidade, muito mais interação, muito mais fraternidade neste processo, tá bom? Então eu resolvi fazer neste modelo justamente para não interromper este processo. Uma vez que nós temos 12 semanas para contemplar todos os contos, então eu não posso falhar. Então a maneira que encontrei de não falhar justamente fazendo esse processo de gravação, tá bom? Sei que todos compreenderão e é um prazer estar com vocês, ainda que não em tempo real, tá joia? Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho de um novo gênero literário, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre ele, depois eu vou fazer alguns desafios para você, reflexões que você pode fazer com a sua família em casa. E aí no final nós vamos fazer a leitura e aí eu explico como eu quero que vocês ajam enquanto eu estiver fazendo a leitura do novo conto, tá bom? Muito bem, até aqui nós já conversamos sobre alguns gêneros, falamos sobre o gênero novela, falamos sobre o gênero narrativa, falamos sobre o gênero poesia e me falha a memória qual foi o outro gênero que nós tratamos. Enfim, depois me ajudem a recordar qual foi o que eu mencionei. Se eu me lembrar aqui em algum momento, eu menciono, eu cito aqui na nossa conversa. Tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o gênero de crônica. Este gênero ele surgiu na Idade Média e ele, lá na sua origem, na sua base, ele possuía algumas características bem próprias. A ideia era poder produzir um texto com certa informalidade, que contivesse um discurso acessível para o auditório comum, ou seja, que fosse compreendido pelo público comum, e, obviamente, com uma linguagem que eles pudessem se envolver e compreender. Então, tem um pouco de característica de recitação de poema, uma vez que a forma como o discurso é feito, ele cativa o ouvinte, e o ouvinte, ao
ir se envolvendo com aquela crônica, com aquela narrativa, por assim dizer, ele vai então percebendo os elementos e verificando o quanto daquilo faz parte da sua realidade ou quanto aquela crônica produz no seu imaginário. Então a ideia era produzir uma literatura que fosse acessível, mas ao mesmo tempo profunda e poética, para que as pessoas se envolvessem diretamente com aquele discurso. Na verdade, por assim dizer, o gênero crônica, embora ele tenha algumas regras próprias, ele tem uma certa liberdade. Há um elemento artístico que dá ao autor ou ao recitador certa liberdade sobre como ele vai fazer isso. Então é quase como dizer que ele vai exprimir conceitos numa linguagem acessível, com um tom poético, como uma música que está sendo cantada, mas sem todas as artes envolvidas numa musicalização, né? E aí então ele vai ouvindo, vai experimentando e o leitor vai transmitindo e há uma interação então entre o comunicador e o receptor, né? A crônica também tem um elemento muito importante, porque por trás da narrativa e que tem o elemento da crônica no texto, existe também algumas intenções objetivas. Então eles utilizavam as crônicas, por exemplo, para fazer instruções a respeito da cultura, a respeito da sociedade e a respeito da política também. Então era a forma como eles acreditavam que as pessoas comuns poderiam acessar esses conceitos que deveriam pertencer a todos, mas que por vezes estava apenas ali na classe mais elevada da sociedade, né? Então a crônica ela acontece justamente para tornar pública ideias, conceitos que formam uma sociedade como um todo, naquilo que eles vão cultivar por meio da cultura, na maneira como vão se relacionar por meio dos aspectos da sociedade e na forma como eles vão exercer a sua civilidade, que é a questão política envolvida, né? Então, os textos de crônica normalmente têm essas características. É claro que com o tempo a crônica também foi utilizada de certa forma para manipular o pensamento das pessoas, né? Uma vez que você tem uma ideia e você quer conformar o pensamento das pessoas à sua própria ideia, você utiliza a literatura como um meio de fomentação da formação do pensamento social, né? Assim como acontece hoje, né? Só que hoje por meio das mídias, né? Da internet, da televisão. Quando você quer exprimir conceitos, moldar uma sociedade, você vai em doses homeopáticas, instruindo com alguns elementos, e aqueles não pensantes acabam seguindo o curso daquelas narrativas, né? Os pensantes, por vezes, se libertam disso, é o conceito de liberdade que a gente exprime. Então, na época existia isso também. Mas as boas crônicas, aquelas que se tornaram clássicos de literatura, por vezes elas tinham muitas virtudes exprimidas, muitos elementos de reflexão que produziam uma consciência saudável, uma consciência limpa e, por assim dizer, faziam com que as pessoas pudessem pensar e conceber o mundo de uma maneira minimamente adequada, né? Talvez entre nós, os textos de crônicas, que na verdade, em termos de gênero literário, são narrativas, mas dentro das narrativas você tem esse elemento das crônicas, que é justamente os textos de C.S. Lewis, né? As Crônicas de Nárnia. Então, chamada assim justamente porque ali existem elementos instrutivos numa linguagem acessível com componentes formadores de um pensamento, nesse caso cristão, né? Com os conceitos do Evangelho. Então a crônica ela é extremamente importante porque existe o aspecto da intimidade, existe o aspecto da consciência, do dever, da virtude, e existe o aspecto lúdico, né, do envolvimento com a literatura. Então é muito importante nós concebermos essa ideia como uma ideia virtuosa no campo do senso literário, tá bom? Então, mais uma vez, evidentemente que quando a gente fala de um gênero literário, o escopo é muito grande, o espectro que envolve todas as questões de um gênero literário é muito maior. O que eu estou fazendo é apenas pingando gotinhas homeopáticas no seu coração
para que você compreenda esses elementos. Então, ao falar sobre poesia, nossa, tem muita coisa, mas você já entendeu que existe um gênero chamado poesia, então, através dele, você pode experimentar a literatura, a vida e julgar as coisas corretamente. O mesmo sobre o gênero novela, o mesmo sobre o gênero narrativa e agora as crônicas, né? Aí, é claro, nós estamos esquecendo de mencionar, na Bíblia nós temos os livros de crônicas, né? Que são narrativas, que contam as histórias dos reis. Mas, por exemplo, o que diferenciaria o livro de Reis, que são as histórias narradas dos reis, e as crônicas em si? Porque as crônicas têm essa característica de pessoalidade. Muito embora, quando a gente fala das crônicas na Bíblia, nós não estamos falando desse mesmo gênero literário que concebemos hoje. Eu disse lá no início. O gênero crônica, ele surge e ele vai se desenvolvendo ali na Idade Média. O livro de crônicas da Bíblia foi escrito muito antes. Mas o que é importante, você entender que nada surge do nada, por assim dizer, né? Tudo tem um estimulante, tudo tem um motivador, tudo tem uma causa originária. Então, por que que na Idade Média eles produziram aquilo que eles iam chamar de literatura de crônica? Né? Porque tinham elementos literários já contidos na Antiguidade. Então, não é a mesma coisa, mas tem elementos influenciadores, tá bom? Então, eu espero que com isso eu tenha conseguido aí promover um pouco de reflexão para você sobre esse assunto e divaguem a mente, mas não devagar no sentido de se perder, mas, sabe, vislumbrem o campo e a dimensão que uma literatura como essa pode produzir no coração e na alma de uma pessoa, tá? Sem se perder nas distrações que existem à sua volta, tá bom? E aí, semana que vem a gente fala de um novo gênero, ok? Muito bem. Nós temos mais um conto, né? Hoje nós chegamos ao capítulo 5 e o título hoje do nosso conto é A Grande Contagem, ok? Como nós vamos fazer isso aqui? Você vai fazer da mesma forma, embora eu não esteja em tempo real com vocês vão fechar os olhos e vocês vão ouvir a leitura, né, desse conto e aí vão criando imaginações, criando imagens, criando conceitos, percebendo ideias, de forma que isso possa, direto e indiretamente, te comover, tá bom? Porque, de fato, essa é a intenção, ok? Só que vocês vão perceber, eu vou colocar aqui, vou tirar a minha imagem da tela e vai aparecer a imagem do conto, com o texto do conto. Então, a minha sugestão é que, a primeira vez, você apenas ouça, feche os seus olhos, crie imaginações. Depois você volta ao vídeo e aí você pode partir da leitura do conto, mas agora lendo o conto junto comigo, tá bom? E aí você pode, com isso, inclusive, ter uma percepção mais profunda daquilo que está sendo comunicado. É óbvio que esse texto, ele não passou por todas as revisões, então é possível que tenha alguns erros aqui, ou até mesmo na minha leitura eu perceba alguma coisa que possa ser alterada. À medida que a gente vai avançando nos contos, eu vou tendo menos tempo de fazer essas revisões. Então, o que seria a tendência natural? Que daqui para frente os próximos contos tenham mais erros do que tiveram os primeiros, tá bom? Isso é natural, porque eu estou em construção. E eu quero que vocês tenham atenção para me ajudar na correção também. Um ponto importante que eu me lembrei aqui agora. Como nós estamos falando de vários contos, mas esses contos eles estão conectados, eu queria também que você tivesse muita atenção para me ajudar na relação que os contos têm entre si. Então, lembrem-se que há um corruptor dos sentidos invadindo o reino da gramática, e lá existem 10 províncias, cada província protegida e regida por um cavalheiro, e há situações que o corruptor dos sentidos provoca em cada uma dessas províncias. Mas a ideia é que esses eventos eles estão acontecendo ao mesmo tempo no mesmo reino, né? Então, embora eu tenha falado, por exemplo, do cavaleiro substantivo ou do cavaleiro artigo,
temporalmente falando, eles estão acontecendo ali mais ou menos na mesma época, ao mesmo tempo. São contos diferentes, porque no texto você tem que fazer isso separadamente. Mas ele tem uma questão cronológica envolvida e uma relação entre os demais contos. Então, se você perceber assim, pastor, mas esse conto, o que está acontecendo aqui, não se encaixa com os outros contos, porque aqui o personagem não poderia estar aqui ou alguma coisa dessa natureza. Então, me ajudem também, se caso eu tenha cometido algum tipo de falha. Tenha atenção nesse sentido, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou fazer a leitura, vai aparecer aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui. O texto, tá bom? Que é o objeto da nossa reflexão, que é a grande contagem, o capítulo 5. Então eu peço que você agora feche os seus olhos, eu vou fazer a leitura, tá bom? Depois você volta o vídeo e aí você ouve de novo, mas agora olhando o texto, fazendo a leitura conjuntamente, tá bom? Então vamos lá, concentração. Capítulo 5. A grande contagem. O numeral é responsável por indicar quantidade, expressa de forma absoluta, fracionária, multiplicativa ou ordenada. Lara Brenner. Numeral. O quarto dos 10 cavaleiros do reino vestia-se com régua ao peito, compasso nos olhos e um manto cujas dobras guardavam cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Alguns o chamavam de arquitectus, outros de maestro das medidas. Mas todos sabiam, nada se erguia, contava ou ordenava sem ele. Após prestar seu apoio ao substantivo na província dos nomes, não tardou para que o numeral alcançasse a província dos quantos e das ordens. Logo percebeu, porém, que o corruptor dos sentidos não havia agido por lá. Tudo estava em ordem. Foi então que o maestro das medidas compreendeu. Nada havia acontecido porque a província estava bem protegida pela torre da clareza. Com o coração pacificado, o numeral sentou-se e buscou em sua memória o dia em que a torre foi construída. Anos antes, erguia-se na província a construção lendária. O numeral era o responsável por comandar a obra mais precisa já planejada pelos termos do idioma. O dia começava com um brado solene. Tragam 3 pilares, disse o numeral, em sua forma cardinal, de voz firme e pontual. Os substantivos ergueram os materiais. 3 colunas de mármore vieram sendo puxadas por verbos no gerúndio. E que sejam colocadas com precisão milimétrica. Um erro de 1 centímetro e teremos que começar tudo de novo, resmungou ele, afiado como número primo. No alto da colina, acompanhava-se tudo em sequência. O primeiro bloco, agora, em seguida, o segundo. E preparem o terceiro. Entoava o numeral em sua forma ordinal, coordenando operários e frases. Preparava-se também um concerto para a inauguração da torre. Coube ao numeral organizar os assentos e convites. Enviem 20 convites aos pronomes e 12 para os verbos. Que cada um traga 2 ideias e um sentido. Na fila cerimonial, ele próprio clamava, chamava. Primeiro substantivo, posicione-se. Segundo, avance. 15º, atenção. Cada palavra se encaixava como nota na partitura de uma frase perfeita. Um problema surgiu na obra. Faltavam tijolos. Precisamos de o dobro de tijolos, disse, vestindo sua forma multiplicativa. O triplo de tinta também foi solicitado, pois a torre deveria brilhar mesmo à noite. Uma tripla camada de tinta garantirá o reflexo da luz da lógica. Com apenas um gesto de compasso, a ordem se fez. Tudo se multiplicava conforme o necessário. No banquete cerimonial,
a rainha concordância apareceu. Este bolo será suficiente para todos? O numeral sorriu com delicadeza e assumiu a forma fracionária. Metade da sobremesa será para os substantivos, 1/3 aos verbos, 1/4 aos velhos pronomes que tanto contribuíram. Ninguém ficou sem, cada parte contada, cada fatia medida. Ao final da cerimônia, os bardos do reino declamaram: 7 anos de pastor Jacob servia. Veja, disse um adjetivo encantado, ali 7 acompanha anos, é numeral adjetivo. Mas então outro bardo continuou: dos 7, 3 foram de sofrimento. E agora? 3 e 7 substituem o substantivo. São numerais substantivos, concluiu o numeral, erguendo a mão. Quando todos pensavam que já haviam visto todos os poderes do numeral, ele parou diante de um espelho. Sabe, os 10 sempre me deu sorte. Vou ler de novo. Sabem, o 10 sempre me deu sorte. Era ele agora quem se tornava substantivo. Não mais contava, era nomeado, assim como se diz. O 3 é atrelado ao divino. O 7 inspira mistério. Números tornavam-se mitos, e o numeral contemplativo aceitava com orgulho essa nova função. Na noite do encerramento, o numeral subiu os degraus da torre, 456 deles, contados em voz alta. Do alto, observou o reino em silêncio. 70 vezes 7 será o perdão, e 1000 vezes 1000 será o amor entre os termos. A torre brilhava. O reino vibrava em sintonia. E ao soar da última badalada, às 23h59, uma voz anunciou: o 0 grau de desordem foi atingido. Tudo está em perfeita simetria. O numeral, com régua em punha, sorriu. Sua obra estava feita. Após seu déjà vu nostálgico, o numeral instituiu que talvez as demais províncias não tivessem tido a mesma sorte e pudessem estar em perigo. Por isso, decidiu retornar sem demoras ao palácio, a fim de reunir-se aos demais ou ser comissionado para uma nova empreitada. Muito bem, deixa eu voltar para a tela aqui. Voltei. Esse é então o nosso quinto conto, considerando que o primeiro conto ele é a introdução, né, do livro. E aí dei uma olhada, eu obviamente na leitura já percebi alguns pequenos erros aqui, vou corrigir depois, mas eu quero que vocês também o façam, tá joia? E voltem depois o vídeo para que vocês possam fazer ouvir a minha leitura acompanhando o texto. Houve pelo menos 2 momentos que eu falhei, porque eu estava lendo na tela do computador e esse brilho da tela às vezes me confunde, eu perco a linha da leitura, mas eu acho que é suficiente para aquilo que nós nos propomos a fazer, tá bom? E segunda-feira, na tutoria, eu entregarei a cópia desse conto para vocês, então. Gente, muito, muito obrigado, tá bom? Eu não estou interagindo em tempo real com vocês, mas eu acredito que a experiência não foi ruim, foi boa. Semana que vem faremos da mesma forma, tá bom? E aí vocês me digam, né? Porque na verdade a gente vai experimentar vários modelos aqui, tá interessante que vocês deem um feedback. O que fica mais interessante de se fazer, né? Em tempo real, com vídeo ou presencialmente? Eu acho que presencialmente é melhor. Mas como a gente não consegue fazer isso o tempo todo, em função da rotina de todos, especialmente a minha, a gente vai encontrando meios de fazer isso de forma saudável, tá bom? Um abraço para vocês, amo todos vocês de coração. Vocês têm sido assim pessoas preciosíssimas na minha vida, na vida do Arthur. Que por sinal não está aqui comigo na gravação, né? Eu vou colocá-lo para assistir o vídeo depois também, tá joia? Um abraço, Deus abençoe, até segunda, se Deus permitir.